Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Mais um dia que a gente vai falar um pouquinho sobre a minha semana de trading, dentro dessa aprovação pública que nós estamos tendo dentro do FTMO, dentro da minha mesa de US$ 200.000. Cara, que guerra que tá, hein? Que guerra que tá essa minha mesa. Só para você ter uma ideia, eu saí positivo dentro das minhas outras mesas que eu tô fazendo aprovação também, né? E quantas lives que eu tenho. Porém, dentro dessa de 200k, cara, eu tô cometendo uns erros assim, bárbaros, assim, tipo, coisa muito, muito besta, né, na verdade. Então, vocês vão ver o resultado. Foi mais uma semana que eu saí negativo, mas era pra mim ter saído super positivo, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui, só vou mudar a câmera aqui um pouquinho pro lado, tá bom? Vou vir aqui primeiramente em Doge, porque a gente tinha montado posições em Doges aqui, ó, só para vocês terem noção, tá? Esse trade aqui de Doge, pessoal, foi um trade que eu fiquei muito bem posicionado dentro dele, beleza? Esse tradezinho aqui, eu entrei com US$ 1.000 de stop e ele chegou a me pagar US$ 3.000. Quando eu vi isso daqui, na hora que eu tava vendo a minha boleta tava exatamente com US$ 186.000. Então eu tava com 3% ali de margem, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês aqui o meu da FTMO, ó. É verdade, eu cheguei a levar um stop primeiramente em Doge, tá bom? Cheguei a levar um stop primeiramente em Doge. E aí depois eu saí no 0 a 0. Agora que eu lembrei. Eu fui estopado primeiramente e depois eu saí no 0 a 0. Depois eu reabri posições, tá? A minha semana foi US$ 385 negativo, só pra vocês terem noção. Tipo assim, foram é, três erros que eu cometi aqui dentro que eu quero trazer pra vocês. Ah, deixa eu só jogar pra cima aqui minha câmera, aqui, ó. Agora sim. Foram três erros que eu cometi que eu quero trazer pra vocês, para que vocês não cometam esses erros também. Beleza? Então vamos trazer primeiramente o Doge aqui, só pra vocês verem o que eu tô falando. Vou colocar no gráfico de 4 horas. Tá aqui, ó. Ó, presta atenção. Esse foi o primeiro stop que vocês estão vendo aí. Aí, agora sim, ó. Esse daqui é o primeiro stop que vocês estão vendo, beleza? O primeiro stopzinho aqui. Tentei comprar, não deu, depois eu me reposicionei. Aqui foi um erro também, tá, pessoal? Aqui foi um erro por quê? Porque eu entrei logo no toque, eu não esperei uma confirmação de fundo de 4 horas e tudo mais. Então aqui eu já tinha uma confirmação de fundo de 4 horas, mostrou que ele respeitou e veio até aqui em cima, ó. Aqui em cima ele pagou 3 para 1 para mim. 3 para 1 tranquilamente. Então eu peguei um risco retorno muito bom, muito bom. Pagando 3 mil e poucos US$ na verdade, estava aqui dentro. E querendo ou não, eu acabei saindo com essa operação aí com quase US$ 600, entende? Então aquele negócio que eu tô acreditando muito nesses movimentos longos de mercado e tudo mais, e eu não tô conseguindo surfar esses movimentos longos. E depois eu reentrei em Doge de novo, peguei toda essa alta, falei, quer saber, cara, não vou mais do que isso daqui, tá pagando para mim um tradezinho bacana aqui, ó, de US$ 1.200, cara, eu vou garantir. Vou garantir, não vou ficar sofrendo não. Beleza? Aqui foi o primeiro erro que eu cometi, tá, tropa? Perdi é, quase 1% num trade dentro do EuroJ por achismo, né? Por achismo do quê? Vamos entrar aqui no EuroJ. EuroJPY. Cadê? EuroJPY. A gente teve uma abertura de semana dentro do EuroJ. Deixa eu achar aqui, né? Aqui, ó. A gente teve uma abertura de semana no EuroJ que eu falei, cara, é impossível que esse EuroJ. Deixa eu ver se foi isso aqui mesmo, só pra gente. É isso aqui mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, tá certo. Aqui mesmo. A gente teve uma abertura no EuroJ que eu falei, cara, não é possível. Não é possível que o preço nessa abertura de mercado ele não vai vir retestar regiões abaixo para dar continuidade, na alta. Eu falei, cara, eu vou surfar uma venda para mim poder pegar uma compra nesse ativo. E eu tava assim, cara, tão confiante e tão crente, porque, cara, todos os indicadores, os indicativos
estavam demonstrando que iria dar continuidade de alta. Mas, cara, como que o mercado, né, tipo, naquele nosso achismo, aquele nosso erro, como que o mercado ele não vai fazer uma pequena correção? A maioria poderia acreditar, pô, ele vai vir e vai fechar esse gap inteiro para depois subir. Eu falei, não, cara, eu só quero uma zona intermediária para ele vir aqui e eu poder surfar essa alta que ele deu. Mas infelizmente, cara, ele subiu e subiu sem dó, sem piedade. Beleza? Ele chegou a voltar a retestar aqui e depois ele continuou, tá? Então esse daqui foi o maior erro que eu cometi durante a semana. Maior erro, tá? Foi ter entrado com uma operação alavancada desse jeito. Poderia levar um stop? Poderia, mas não alavancada desse jeito, US$ 1.500. Porque é só US$ 500 que eu tava aceitando de stop, tá? Então, na minha conta aqui, desses US$ 400 que eu tô negativo, era para mim estar 600 positivo, exemplo. Que 1.000 não era para mim ter perdido aqui, correto? Qual que é o outro ponto que eu cometi? Então, vamos lá. Deveria ter fechado a operação de Doge com US$ 3.000, não fechei, tá? Então, vamos fazer uma conta base aqui, tá? De dinheiro que eu deixei na mesa. Uma conta base. Uma conta base aqui. Vou abrir notas aqui. Não, vou abrir a calculadora aqui com vocês. Vamos lá. US$ 3.000 mais US$ 1.000 de stop ali, correto? Certo? 1.000 não, porque eu peguei US$ 600. Então vamos só alterar aqui. Vamos só alterar aqui. É, então foi US$ 2.500, certo? Mais US$ 1.000 ali, beleza? Aqui eu já estamos falando de US$ 3.500. Estamos falando quase de 2% na semana, beleza? Fechou. Seguindo aqui o queixo, seguindo essa ideia desses erros que eu cometi aqui, ó. US$ 3.500, beleza? Fechou. Ontem eu tava procurando uma compra dentro do GBP-USD. Eu em live com a galera falando que a gente iria executar uma compra e tudo mais, bonitinho. E o que que eu fiz? Falei, cara, eu vou deitar, pessoal, e tudo mais, só que provavelmente vai ter o sup de fundo aí, em Londres. E eu apregoei uma ordem só para tirar uma foto, para me ver a quantidade de lotes que eu tinha que entrar depois, né? E querendo ou não, eu peguei e deixei a ordem. Apregoei e deixei a ordem. Não removi a ordem. Acordei com o stop de graça, bobo. Bobo, 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 bobo. Então é esse stop aqui dentro do GBP-USD. Então, stop bobo aqui, mais 500, ó, mais US$ 500. Aqui a gente já fechou em 2%, pessoal, em uma semana, US$ 4.000. 2%, entendeu? 2%. Então, era para mim estar aqui, ó, com 187.300. Só aqui. Roberto, qual que foi o teu outro stop que você levou? Outro stop realmente foi um stop de uma operação normal que eu levei. Tá tranquilo. Que foi aqui o stopzinho do GBP-USD. Desculpa, no Euro-GBP. O Euro-GBP, pô, tranquilo. Por que que tranquilo? Porque ele realmente sweepou lá o topo, né? Olha o stopzinho que eu levei aqui, ó, tropa. Só pra vocês entenderem, ó. Opa, só pra vocês entenderem. Esse foi o stop do Euro-GBP que eu levei. Tá vendo? Tá de boa, tá tranquilo. Eu tava acreditando que ele pegou, quebrou a estrutura, voltou, retestou, chegou perto do meu 0 a 0, mas depois ele voltou tudo, sweepou o topo, fechou FVG e veio e derreteu. Roberto, por que que tá marcado em azul essa região aqui? Porque essa daqui, pessoal, era uma região de liquidez. Era exatamente, opa, era exatamente essa região de liquidez que eu tava querendo que o preço ele buscasse. E aí, ele buscou essa região de liquidez ou não buscou? Era essa regiãozinha que a gente queria que o preço ele buscasse. Tá vendo? Era essa regiãozinha, pessoal. Era só isso aqui que a gente queria. Só isso. Tá? Só isso daqui. Mas tudo bem. O stop tranquilo, beleza. E GBP-USD. A gente tá visualizando compra no GBP-USD. Eu deixei apregoado isso daqui. Tá vendo? Deixei apregoado essa operação. E acabou acontecendo que ela veio, swipou. Depois daí ela veio o que? O que ela fez? Entregou um movimento.
né? Você pode colocar o AMD aqui só para você poder entender, ó. Esse é o AMD. Tinha essa possibilidade da gente ter essa manipulação de fundo de PDL. Aconteceu, cara, cara, não tem AMD mais perfeito que isso daqui. Acumulação, manipulação e distribuição. Não tem um AMD mais completo do que isso daqui. Tá vendo? E se a gente for fazer aqui, ó, se eu tivesse esperado tudo bonitinho, só para vocês entenderem, ó. Olha aqui, ó. Só para vocês entenderem. Ó, fundo, topo, quebrou essa estruturinha que ele estava formando, legal. Aqui é sweep, entrada na região de 70, stop atrás do último fundo, correto? Alvo, região de topo de Ásia, 5 para 1 brincando, tá vendo? 5 para 1 brincando. Roberto, por que, que ele travou nessa região de topo aqui? Ele está numa tendência de baixa. Vocês podem ver aqui que tem até um quadradinho marcado aqui que é o quê? É uma região de range que a gente estava mirando. Que o preço ele iria chegar nessa região aqui para dar continuidade na baixa. Tá vendo? Então, pessoal, cara, análise, nossa visão de mercado super correta, execução, cara, aqui dentro dessa conta aqui, execução totalmente errada. Eu vou abrir para vocês aqui, por exemplo, só para vocês olharem, uma das outras contas que eu sei positivo de US$ 50.000 que eu tô fazendo aprovação. Só para vocês olharem. Olha o resultado da minha semana aí, pessoal. Olha o resultado da minha semana. US$ 1.400 numa conta de US$ 50.000. Numa conta de US$ 50.000. 4 vezes menor. Tá vendo? Aí o que eu mais fiquei intrigado, né? Hoje foi em Nasdaq. Essa venda de Nasdaq, cara, eu tava cantando pra comunidade semana inteira, cara. Semana inteira cantando essa oportunidade de Nasdaq. E, cara, o mercado ele começou a entregar um movimento de alta. Eu falei, cara, não é possível que esse mercado ele vai. Daí eu tinha visto aqui logo cedo o AMD de fundo, né? Eu falei, cara, não é possível que esse mercado não vai entregar a baixa hoje. Tá formando padrão de alta, então não vou nem analisar gráfico. Saí cedo da frente do gráfico, fui fazer outras coisas. Aí foi lá na sessão de ali perto das 11, o que que o mercado fez? Entregou toda essa baixa. Imagina, imagina esse cenário aqui, pessoal. Entrando com 500 doleta, 25 vezes o retorno. Daí a gente pega esses US$ 4.000 aqui, 25 vezes 500, né? Ah, Roberto, mas se não ia pegar todo o movimento, não ia, mas o fechamento da FVG eu ia. 16 vezes. Fechamento da FVG eu ia. 16 vezes 500 dá 8.000, certo? Mais 4, opa, dá 12.000, certo? US$ 12.000, mas mais, né? Então a gente pega aqui US$ 12.000 mais 3, nós estamos falando de US$ 15.000 o total de saldo que era para mim ter ficado. Era para mim ter ficado com apenas 2,5% negativo na minha conta. Tá vendo? Em uma semana, pessoal. Em uma semana. Se eu tivesse, pô, travado o trade aqui e deixado o trade andar ainda mais, a conta no 0 a 0. Tá vendo? A conta no 0 a 0. Então, na minha outra conta live dentro da FTMO que eu tenho, né, que eu faço operação, eu tinha separado US$ 700 para essa operação. 700, que era um saldo que eu tinha. Tô negativo na outra conta? Tô negativo na outra conta. Porém, eu fiz saldo essa semana nela também. É... Deixa eu ver aqui, só para mostrar para vocês que tudo bem que não é o tema dessa live, desse nosso vídeo aqui no caso, né? Mas tá tranquilo, vou abrir só para mostrar aqui para vocês rapidinho. Só para vocês darem uma olhada. Eu entrei no do Euro GBP, eu estopei aqui nessa operação também, nessa conta. Mas eu quero puxar a semana aqui, ó, dela. Deixa eu ver aqui, última semana. Ó, conta live.
Tá bom? Conta a live aqui, ó. Ó, fiquei 700 de lucro. Essa daqui é uma conta de US$ 100.000, tá? Essa daqui é uma conta de US$ 100.000. Eu tô negativo nela aí 3%. Então eu ia separar literalmente esses US$ 700, que era o lucro da semana, para entrar nessa operação de Nasdaq. Para entrar na operação de Nasdaq, eu fiz até um post. Aí a gente pega aqui, ó, tranquilamente, tá? Tranquilamente. 700, só para vocês entenderem, 700 vezes 16 vezes. Nós estamos falando de US$ 11.200. US$ 11.200 mais 96.700. Opa, 96.700 que eu tô ali. Deixa eu só confirmar aqui com vocês. 96.750. 96, vamos colocar certinho, 96.750. Nós estamos falando de 107.950. Então eu estou falando de US$ 7.950. US$ 7.950 menos 20%, que é o valor que fica retido na mesa, nós estamos falando de um total de US$ 6.360, né? Se a gente for pegar aí hoje o dólar em si, né, a conversão do dólar, que o dólar é $1 tá valendo a 5,50 vezes 5,5, eu estou falando nada mais e nada menos que um que uma possibilidade de trading aí de US$ 34.000. De R$ 34.000 que eu ia sacar. Eu fiz um post de R$ 50.000. Por quê? Porque, cara, a minha entrada não tava aqui. O meu gerenciamento, o meu stop tava mais abaixo que eu tava mirando. Na verdade, eu ia dividir. Eu ia colocar metade do meu stop super curto pra, cara, trazer um risco retorno absurdo. Coisa de 40 vezes. E o outro ia deixar mais longo. É cara, um papo de R$ 50.000, cara. Sabe? Então, são essas coisas assim que a gente tem que tomar muito cuidado internamente. Então, é até ruim falar isso daqui, né? Mas eu já tô até calejado, cara, de tanta pancada dessa maneira que eu tô levando no mercado. Tipo assim, dentro da mesa, dentro de fazer a parte de grana. Porque, meu, análise, viés de mercado, não tem, cara. A gente tá deitando e rolando dentro da comunidade. Deitando e rolando. Deitando e rolando. Não tem, cara. Tá aqui as nossas análises, tá confirmado dentro do Discord. Tudo. Mas é uma coisa absurda, cara. Absurda, absurda mesmo. Beleza? Então, é isso daqui que está dentro da minha conta de US$ 200.000. Estou aí, né, com 183 mil, estou com 1,5%, vamos assim dizer, de, de margem para realizar a operação. Vou ficar mantendo a mesma coisa. Roberto, qual que é a probabilidade de você aprovar essa conta? Cara, sendo bem sincero agora, a probabilidade é mínima. Mínima da mínima da mínima, se eu não acertar um trade muito longo que vai me dar um risco-retorno muito favorável. A probabilidade é que eu quebre essa conta, pessoal, sendo bem sincero com vocês, e não tenho vergonha de falar isso aí para vocês. Porque é matemática, é variação. Agora, se eu recuperar e aprovar essa conta aqui, meus amigos, essa conta aqui eu tenho que fazer um santuário para ela, porque é abençoada. É abençoada, não foi tão abençoado para aprovar, mas ela vai ser abençoada para ela ter resistido. Daí muda totalmente o jogo, né, cara? Então, e outra que fora o estrago que a gente consegue fazer com uma conta de US$ 200.000 da FTMO, entendeu? Então você fala, pô, vamos fazer 1%, 2% dentro da conta, a gente tá falando de US$ 4.000. 2%, você entende? Imagina esse trade no Nasdaq hoje ali, você entrar com 0,5%, US$ 1.000, você pegar e fazer um risco-retorno de 16, fazer US$ 16.000, nós falando de 8% dentro da conta. Imagina você sacar US$ 16.000, a gente tá falando aí quase de R$ 100.000. Então é uma coisa absurda, cara. Absurdo e o único trade que você consegue fazer dentro do mercado financeiro. Beleza? Então, eu acho que é isso esse vídeo de hoje, tá? Mais uma semana negativa aí por imprudência. O imprudência é minha mesmo, como trader, porque as outras contas estão positivas, vocês viram ali, duas delas, né? E não tem problema, tropa. Aqui a minha ideia sempre é trazer a realidade, a verdade para vocês aqui dentro. Ah, não, Roberto, você não mostrou o FT meu site, tá aqui, ó, o de hoje. Os dois stop, ó. 2014, 183 e pouco. Tá bom? Eu acho que é isso, então, tropinha.
Eu espero que vocês gostem desse vídeo que eu estou trazendo para vocês, dessa maneira de eu analisar o mercado para vocês, tá? E eu acho que isso daqui são mais questão de insights que eu quero trazer aqui, sabe? Para vocês aprenderem e não cometer os mesmos erros que eu. Essa é a real verdade, tá? A real verdade é essa daí. Roberto, por que você tá olhando pro lado? Porque no meu lado direito aqui é onde que fica o OBS aqui que eu tô gravando o vídeo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham tido uma excepcional semana. Uma semana muito abençoada, com muito aprendizado, com muitas operações, tá? Minha semana foi assim, positiva de um lado, negativa do outro, mas tá tudo bem e tá tudo certo. Cara, comenta aí no vídeo pra mim se você tá assistindo, se você tá curtindo, se tá trazendo uma transparência boa pra você, se você tá realmente se identificando com isso daí. Eu só trago apenas a realidade do mercado, tá, pessoal? Não quero trazer nada de ostentação, nem nada do tipo aqui. E porque a gente tá num mundo especulativo dentro do mercado financeiro, no mercado Forex. E eu quero trazer num próximo vídeo para vocês que existem degraus dentro do mercado financeiro. E a gente está num degrau muito especulativo para que a gente consiga criar uma receita. Então a probabilidade disso de dar certo, cara, é muito baixa. Que, tipo assim, o que eu tô falando de dar certo é que, tipo assim, que você vai faturar milhões dentro do mercado, entendeu? Você vai conseguir realmente tirar uma renda dentro do mercado com isso daqui. Mas a gente precisa ir para um outro patamar para chegar a faturar papo de milhão, entendeu? Então eu acho que é nesse nível aí que a gente vai conduzindo. E como eu sempre falo para vocês, eu sou um trader em ascensão, então eu estou crescendo, estou evoluindo todos os dias e vocês vão estar acompanhando isso aqui dentro do meu canal do YouTube. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu encontro vocês na próxima. E não esquece, por favor, se você está assistindo, cara, deixa o like, deixa um comentário. Pô, top o vídeo, Roberto, estou curtindo. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, cara, não se pese em digitar aqui. Que às vezes você está nessa mesma trajetória que eu, ou você está iniciando algo do tipo. Fechou? Eu encontro vocês no próximo vídeo, que é na próxima sexta-feira. Até mais. Falou.